Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Edjânio. Na aula de hoje da disciplina de Administração de Sistema Operacional 2, nós iremos aí definirmos as nossas configurações das nossas placas de redes do nosso Ubuntu Server 19.10, tá? Nossa estrutura basicamente se baseará em duas placas de rede, uma placa de rede interna, a qual fornecerá ali recursos para os nossos clientes internos, simulando uma rede interna de uma organização, tá? E nós teremos também uma placa de rede externa que vai possibilitar ali a comunicação com serviços externos à rede, como por exemplo a comunicação com a internet, servidores localizados na internet. Beleza? Essa aula é muito importante. Para que todas as demais configurações de um servidor funcionem, é necessário que esse servidor esteja corretamente configurado em rede, ok? Eu já estou com o meu Ubuntu Server aberto, tá? Eu vou logar com o usuário Edjânio, inserir a minha senha, ok? Vou inserir o comando clear para limpar a tela, tá? E vamos logar agora com o nosso usuário administrador do sistema operacional Ubuntu Server 19.10, que é o nosso usuário root. E para eu conseguir logar com o usuário root, eu utilizo o comando su, tá? Nós fizemos isso aí nas aulas anteriores, onde nós habilitamos o nosso usuário root, ok? Inserir a senha do usuário root. E prontinho, estamos logados agora como usuário root e podemos realizar todas as configurações necessárias aí no nosso sistema operacional, certo? Prontinho, pessoal. O que é que nós precisamos saber para iniciarmos aí as nossas configurações de rede, tá? Inicialmente, essas configurações elas serão aí aplicadas nas nossas placas de rede. Como eu posso saber quais são as placas de rede existentes e quais são as configurações que existem aí nessas placas de rede, tá? Existe um utilitário, tá? Na verdade, existe um software de sistemas operacionais Linux chamado NetTools, que ele disponibiliza alguns comandos para a gente, tá? Como por exemplo o comando ifconfig, que permite visualizar as placas de redes existentes, bem como aí as configurações dessas placas de rede, tá? Só que por padrão, o NetTools ele não vem instalado nos sistemas operacionais servidores, tá? Por padrão, você não tem esse software como utilitário, tá? Percebam que o comando, inclusive, ele não é executado porque eu não tenho instalado aí a aplicação NetTools, tá? Então vamos instalar essa aplicação para tornar a nossa manipulação do servidor mais simples, ok? Lembram que para instalarmos uma aplicação é necessário antes atualizarmos a nossa lista de pacotes, uma vez que todas as aplicações elas são instaladas aí baseando-se nessa lista de pacotes, e uma lista de pacotes atualizada me fornece aí as últimas versões das aplicações que eu desejo instalar, tá? Para eu atualizar a lista de pacotes, eu utilizo o comando apt-get-update, certo? Nas aulas passadas, nós atualizamos a lista de pacotes, certo? Nós fizemos upgrade do sistema, nós instalamos aplicações, nós removemos aplicações utilizando aí o apt para isso. Então, lista de pacotes atualizada, tá? Dependendo da sua velocidade de conexão com a internet, bem como recursos de hardware, esse procedimento aí demorará um pouco mais, tá? Na verdade, a minha lista de pacotes já estava atualizada. Eu repeti o comando aí para que vocês pudessem fazê-lo também, tá certo? Então vamos agora instalarmos a nossa aplicação NetTools, tá? Comando apt-get espaço net-tools. Opa! O
comando, na verdade, pessoal, é apt-get espaço install, tá? Não esqueceu o install NetTools. Prontinho, comando clear aqui para limpar a tela, certo? NetTools instalado com sucesso. Vamos testá-lo com o comando ifconfig. Prontinho, pessoal. O comando ifconfig, ele trouxe para mim duas placas de rede, tá? A primeira placa de rede é a NP0S3, tá? É a nossa placa de rede padrão aí. Ela possui endereço de IP 10.0.2.15 máscara 255.255.255.0, ou seja, classe C, e possui aí um broadcast 10.0.2.255, tá? Essa placa de rede, pessoal, ela é uma placa de rede virtualizada pela VirtualBox, tá? E esse endereço aí é o endereço virtual também. Tá? É um endereço aí que está sendo recebido através do protocolo NAT, tá? Que é o Network Address Translation, certo? Então ele não é o endereço real da rede, certo? E daqui a pouco a gente vai refazer uma configuração específica na nossa VirtualBox para que a gente consiga aí inserir o endereço de rede interno e logo após o endereço externo, tá? Logo abaixo nós temos uma interface de rede LO, certo? Que é um acrônimo aí para Loopback, e essa placa de rede, ela é uma placa de rede também virtualizada, onde seu endereço de IP é 127.0.0.1 e a máscara de rede é a 255.0.0.0, ou seja, máscara de rede de classe A, ok? Essa interface de loopback, pessoal, ela é utilizada para referência ao próprio dispositivo. Então, há momentos em que uma comunicação interna com o próprio dispositivo se faz necessária, tá? E para representar o próprio dispositivo, existe a interface de loopback, que sempre receberá o endereço 127.0.0.1, ok? Tá? Vamos retirar esse endereço de IP virtualizado 10.0.2.15 e inserirmos aí o endereço de IP interno. Para isso eu tenho que alterar uma configuração na nossa VirtualBox. Vamos antes desativar a nossa placa de rede, a NP0S3. Ela pode ser desativada aí com o comando ifconfig espaço nome da placa de rede NP0S3, tá? Espaço comando down, que permite aí desativar. Placa de rede desativada, comando ifconfig. Vejam que a placa de rede não é mais apresentada com o comando, tá? Mas e aí, professor, eu não vou conseguir mais ver ou saber da existência dessa placa de rede? Vai sim, basta utilizar o comando ifconfig-a, que ele mostra aí todas as placas de rede, inclusive as placas de rede desabilitadas, tá? Vamos inserir o comando clear para limpar a tela. Outra coisa, percebam que agora eu não tenho mais endereço de IP na nossa placa de rede, tá? Uma vez que ela está desativada. Vamos inserir o comando clear para limpar a tela. Ok. Vamos retornar à nossa VirtualBox, tá? Selecionem a nossa máquina do Ubuntu Server 19.10, possivelmente já estará selecionada. Cliquem em configurações, tá? Cliquem em rede, de NAT alterem para rede interna. Essa será a nossa placa de rede interna, onde nós aí iremos realizar a comunicação com os nossos clientes e disponibilizar recursos para esses clientes também. Por último, cliquem em OK. Configurações alteradas, retornem para a nossa máquina do Ubuntu Server 19.10, tá? E vamos ativar a nossa placa de rede. ifconfig NP0S3 up para ativar a placa de rede, tá? Placa de rede ativada, comando ifconfig
ele me mostra aí novamente a placa de rede EMP0S3, só que nesse momento ela não possui mais o endereço, uma vez que o sistema de NAT foi desativado. Então agora a placa de rede é interna e nós somos responsáveis aí pela configuração de endereçamento da rede interna. Beleza? Outra coisa, não existe mais conexão com a internet. Caso eu tente realizar um ping para um serviço externo qualquer, ele vai me retornar aí um erro, certo? No acesso a esse servidor que oferece esse serviço. Eu não consigo pingar o Google, por exemplo, porque eu não tenho conexão alguma com a internet, tá? Comando clear para limpar a tela. Vejam só, como que se dá a configuração de rede no Ubuntu Server 19.10, tá? Os últimos lançamentos do Ubuntu, eles trouxeram uma nova aplicação responsável pela configuração de rede, que é a aplicação NetPlane, tá? Antigamente as configurações de rede eram realizadas no arquivo /etc /network /interface, certo? Então se você tem aí o Ubuntu anterior ao ano 2018, possivelmente você irá configurar, certo, no arquivo interface. Hoje existe a configuração através do NetPlane, tá? Esse NetPlane, essa aplicação NetPlane, ela está localizada na pasta /etc /netplane, certo? Para acessarmos a pasta, digitem cd espaço /etc, tá? Dentro da pasta etc, comando ls, nós encontramos aí o nosso NetPlane, tá? Então comando cd espaço NetPlane, certo? Eu vou digitar o comando clear para limpar a tela, tornar a visualização mais fácil para vocês, tá? E na pasta NetPlane, comando ls, eu tenho aí um arquivo chamado 50-cloud-init.uim, certo? Ou YAML, no caso, certo? Que é a extensão aí responsável por aplicar as configurações de rede, beleza? Eu consigo abrir esse arquivo, lembrando que ele é um arquivo de texto, tá? Através do nosso editor de texto VI, que nós visualizamos aí e compreendemos melhor na aula passada, tá? Então VI 50-cloud-init-YAML, certo? .yaml. Pressione Enter. Esse é o nosso NetPlane com as nossas configurações de rede, beleza? Essas configurações elas seguem um padrão de indentação, certo? No caso de formatação do texto, onde qualquer espaço incorreto, qualquer indentação incorreta resultará aí em erros de compilação do arquivo NetPlane, tá? Vamos criar um backup desse arquivo, para que em qualquer erro de configuração nós temos aí um arquivo de backup que pode retornar as configurações anteriores, tá? Pressionem ESC, comando exit para sair do VI, tá? Limpem a tela. Lembrando, comando ls, eu consigo ver que existe aí um arquivo 50-cloud-init.yaml, certo? Então vamos fazer um copy desse arquivo. Comando cp, tá? Arquivo, nome do arquivo que nós queremos copiar, certo? Espaço destino do arquivo, para onde nós iremos inserir, bem como o nome dele, certo? O arquivo terá o mesmo nome, mas no final ele terá .bkp, tá? Para indicar que é um arquivo de backup. Pressione Enter, ls, agora eu tenho aí os dois arquivos existentes, ok? Vamos lá alterarmos as nossas configurações da nossa placa de rede
NP0S3, tá? Vamos abrir o NetPlane com o VI. Percebam, pessoal, que eu tenho ali alguns comentários representados aí por hashtag. Tudo que vem em seguida ao hashtag é um comentário, não é um código a ser executado, tá? Desde que ele esteja na mesma linha, certo? Logo abaixo, tá? Eu tenho aí a palavra network para identificar que se trata de uma configuração de rede, e logo em seguida Ethernet, tá? Que identifica aí as nossas placas de rede do tipo Ethernet, ok? Logo abaixo o nome da placa, a identificação da placa. Logo abaixo aí as configurações via DHCP versão 4, que refere-se aí ao IPv4, e ela está no momento ativa como true, certo? Caso ela não estivesse ativa, ela estaria como false, tá? E logo abaixo eu tenho a version da aplicação NetPlane, que no caso aí é a versão 2, tá? Que fornece aí parâmetros de rede para as placas de rede Ethernet. Beleza? Existe toda uma formatação específica e uma indentação específica, tá? Por exemplo, para que dentro de Ethernet eu consiga inserir uma placa de rede, eu não posso, por exemplo, ter isso aqui, tá? Eu tenho que ter uma indentação, certo? Para indicar que o comando emp0s3 ele está subordinado a Ethernet, tá? E logo abaixo o comando dhcp4 ele está subordinado a emp0s3, pertence a emp0s3, tá? É uma hierarquia, ok? Então sempre que um serviço é dependente do outro, eles têm que estar ali à frente da linha anterior, tá? E sempre que os serviços são equivalentes, como por exemplo Ethernet e Version, tá? Eles mantêm aí o mesmo alinhamento, ok? Então vamos lá, pessoal, para a nossa configuração. Lembrando que nós não receberemos o IP de forma estática, certo? E sim, nós receberemos aí, nós teremos aí um endereço IP de forma estática, perdão, nós não teremos dinâmico, né? Via DHCP, nós teremos aí de forma estática, tá? Então vamos pressionar a tecla I para entrarmos no modo de inserção do nosso VI. Tá? No comando dhcp4 nós vamos colocar false, certo? Vamos inserir outra linha e vamos também atribuir false para o dhcp6, que se trata aí do IPv6. Então false, tá? E logo abaixo nós vamos colocar os endereços das nossas placas de rede, tá? Da nossa placa de rede é NP0S3 com o comando addresses, tá? No plural mesmo. Aqui existem 2 Ds. Prontinho. Certo? E entre colchetes nós vamos inserir o endereço que nós desejamos. A nossa placa de rede interna, ela terá um endereço 192.168.0.1 de máscara de classe C, no caso aí /24. OK? Configuração realizada, tá? Vamos pressionar ESC WQ para salvar o arquivo. Eu vou limpar a tela com o comando clear. Lembrando que nós alteramos as configurações, mas essas configurações não foram aplicadas automaticamente. É necessário que eu aplique essas configurações, tá? Vejam só. Eu posso verificar se existe algum erro com o comando netplane try, certo? Esse comando verificará se existe algum erro no nosso arquivo de configuração netplane. Não existe nenhum erro,
tá? Ele pergunta se eu quero manter as configurações ou elas serão aí revertidas em 112 segundos, 110 agora, tá? Eu quero manter as configurações, então vou pressionar Enter. As configurações foram aceitas, mas não aplicadas, tá? Para eu realizar uma verificação mais profunda no arquivo, eu posso utilizar o comando netplane --debug espaço apply, tá? Ele vai fazer aí uma verificação mais profunda no arquivo. Nosso arquivo não possui erro qualquer. Comando clear para limpar a tela. E se tivesse um erro, como que o prompt, como que o servidor nos mostraria, tá? Eu vou abrir novamente o arquivo com o comando vi, tá? E vou induzir aqui um erro, certo? Eu vou dar um espaço aqui. Eu vou retirar um espaço, na verdade, retirar alguns espaços do texto address. Vou pressionar ESC dois pontos, WQ para salvar, comando clear e vamos tentar novamente testar, tá? O nosso arquivo netplane espaço try. De cara ele já me mostra aí que houve um erro na renderização do nosso arquivo netplane, tá? Vou limpar a tela, vamos fazer o debug, tá? Netplane espaço -- debug espaço apply. Prontinho, pessoal. Ele de cara já me mostrou a linha que existe o erro, tá? Certo? E ela está especificamente ali no comando address, tá? Tem um erro ali de indentação, então vamos corrigir esse erro, certo? Comando id insert, vamos alinhar novamente ESC dois pontos WQ para salvar, comando clear para limpar a tela, tá? Netplane espaço try, não existe erro algum. Vamos agora aplicar as configurações com o comando netplane apply. Configurações aplicadas, vamos digitar o comando ifconfig, certo? E aí a nossa placa de rede NP0S3 possui agora o endereço de IP 192.168.0.1, de máscara 255.255.255.0, de broadcast 9268.0.255, ok? E a nossa interface de loopback continua com as configurações ali padrões, tá? Comando clear para limpar a tela. Beleza, professor. E a nossa segunda placa de rede, a placa de rede ali em modo externo, que vai possibilitar a comunicação com a internet, tá? É necessário ativarmos uma segunda placa de rede na nossa máquina virtual, tá? Simulando aí a instalação física de uma placa de rede em um dos slots do nosso servidor, tá? Para isso é necessário desligar o servidor. Então, comando shutdown espaço -h espaço now, tá? Voltamos à nossa máquina virtual, a nossa VirtualBox, vamos em configurações, certo? Lembrando que o Ubuntu Server deve estar selecionado. Em rede, cliquem em adaptador 2, habilitar placa de rede e selecionem aí placa de rede em modo bridge, para que essa placa de rede pegue o endereço via DHCP da rede real existente, tá? Então, clique em OK e vamos novamente ligar a nossa máquina virtual.
Vamos realizar o login. Comando clear para limpar a tela. Comando su para logarmos como usuário root. Senha do usuário root. E prontinho, tá? Estamos logados agora como usuário root, certo? Se eu digitar o comando ifconfig, ele não vai me mostrar a nossa nova placa de rede adicionada, uma vez que o comando ifconfig mostra apenas as placas de rede ativadas. Então eu tenho que utilizar o comando ifconfig --a, e aí eu consigo ver a minha nova placa de rede, que é a EMP0S8 ou a NP0S8, que não possui ainda nenhuma configuração de endereçamento IP, tá? Então, comando clear para limpar a tela, e vamos agora ao nosso arquivo netplain, que está na pasta cd/etc, né? Está na pasta netplain, cd netplain, certo? E vamos abrir o nosso arquivo de configuração através do nosso editor de texto VI. Pressiono I para entrar no modo insert, de inserção de caracteres, tá? E preste atenção, eu tenho que seguir a indentação, certo? Tá? Então, logo abaixo de EMP0 a ENP0S3, eu vou seguir essa indentação e inserir a placa ENP0S8, tá? Lembrando que deve existir a indentação, as placas de rede devem estar alinhadas, tá? Bem como o nosso version aqui deve estar alinhado também ao nosso texto Ethernet, ok? Então, logo após EMP0S8, tá? Eu mantenho o alinhamento das configurações, certo? E vou colocar aqui DHCP versão 4, tá? Opa, ele saltou, então eu retorno, tá? DHCP versão 4 e true para ativar aí o nosso DHCP, tá? Não se esqueçam do espaço, ok? Então ESC, WQ para salvar, comando clear para limpar a tela. Aí vamos ativar a nossa placa de rede, certo? Antes vamos testar se o nosso arquivo netplain está configurado corretamente com o comando netplain try. Arquivo de configuração configurado corretamente. Caso eu queira verificar mais aprofundadamente o arquivo, netplain --debug espaço apply. Prontinho, não existe nenhum erro no nosso arquivo. Comando clear para limpar a tela, tá? E eu vou ligar a nossa placa de rede ENP0S8 com o comando ifconfig ENP0S8 up. E agora eu insiro o comando ifconfig. Ok, a nossa placa de rede ENP0S8 possui agora o endereço de IP 10.53.86.14 de máscara 255.255.255.240. Eu estou no momento em uma subrede, tá? E eu tenho ali o broadcast 10.53.86.15, tá? Então eu tenho aí a possibilidade de usar nessa rede até 13 dispositivos, tá? É uma subrede, ok? Eu consigo agora, por exemplo, me certificar que eu tenho comunicação com o mundo externo através do comando ping, inserindo aí um nome de domínio externo, né?
tá? Então eu consigo aí pingar, certo? Um dispositivo de rede externa, ou seja, um servidor localizado na internet, ok? Ctrl C para paralisar, certo? Comando Clear para limpar a tela. Nossas configurações de rede foram realizadas com sucesso. Vamos desligar o nosso servidor com o comando shutdown -h espaço now, tá? Shutdown espaço -h espaço now para desligarmos o nosso servidor. Essa foi a nossa aula, espero que tenham compreendido e até a próxima.